Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda, eu sou farmacêutica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia U-Therapy, também conhecida como Utera. É um dos tratamentos mais falados quando o assunto é lifting sem cirurgia. Então, se você tem dúvida para quem ele é indicado, se dói, como ele funciona e principalmente se vale o investimento, fica comigo até o final deste vídeo. Antes de tudo, é importante salientar que o Utera é o único ultrassom microfocado aprovado pela Anvisa e pela FDA, que é o órgão que regula medicamentos e dispositivos médicos lá dos Estados Unidos. Ele é considerado o pai do microfocado, porque ele é o primeiro microfocado no mercado e o que tem mais estudos científicos publicados. Agora, vamos para a parte que todo mundo quer saber: como que o Utera estimula o colágeno? O que acontece é que o equipamento emite ondas de ultrassom microfocado que conseguem atingir camadas profundas da nossa pele, incluindo a famosa camada SMAS, que é a mesma camada que os cirurgiões plásticos manipulam enquanto estão fazendo ali a cirurgia de lifting facial. Essa energia promove um aquecimento controlado na pele entre 60 a 70 graus aproximadamente, o que a gente chama de pontos de coagulação térmica. E isso estimula o nosso corpo a iniciar um processo de regeneração sozinho. É natural, com a produção de colágeno e de elastina ao longo dos meses. Esse processo é chamado de neocolagênese. Por isso que o resultado não é imediato. Ele vem com o tempo. O pico de produção do colágeno costuma aparecer de entre 90 a 180 dias após o procedimento. Para quem o Therapy é indicado? O Therapy é indicado principalmente para quem tem flacidez de leve a moderada. Quem começa a perceber aquela queda do contorno facial, sabe? Quem tem aquela pálpebra caindo um pouquinho, flacidez no pescoço, na papada e até mesmo na sobrancelha. Mas atenção, ele não é um tratamento para quem tem excesso de gordura ou para quem tem flacidez grave que exige uma cirurgia. Por isso, a avaliação com o profissional habilitado é essencial. O procedimento dói? Qual é a sensação? Uma pergunta que eu sempre recebo aqui na clínica. Fê, o procedimento dói? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Incomoda muito pouco, assim. Tem gente que não sente nada, outras pessoas sentem, outras sentem apenas na borda óssea, outras em algumas partes específicas. E tem pessoal que é muito sensível, que sente em todas as áreas, e o pessoal que não sente em nenhuma área. Mas ele pode sim causar um desconforto, porque estamos trabalhando em uma área profunda e principalmente com bastante energia. E hoje em dia existem vários protocolos que auxiliam, né, para que o paciente tenha um maior conforto, como por exemplo a utilização de um analgésico anteriormente ou algum bloqueio anestésico. Mas a dor passa e o resultado fica. Não é nada demais, gente, é bem tranquilo, viu? Quantas sessões são necessárias? O Therapy é um dos poucos procedimentos que você vai precisar fazer pelo menos uma vez ao ano. Uma sessão bem feita com um bom número de disparos pode durar de 12 até 18 meses. Claro que dependendo do seu grau de flacidez e do organismo de cada paciente. Então é sempre importante fazer um acompanhamento para verificar a necessidade de quantas sessões vai precisar. Tem paciente que precisa fazer a cada 3 meses, outros a cada 6 meses e outros apenas uma vez ao ano. Quando os resultados começam a aparecer? Os primeiros resultados começam a ser percebidos após aproximadamente 30 dias, mas o resultado mais evidente é a partir de 90 até 180 dias, como eu expliquei anteriormente. Isso porque o processo de produção de colágeno é lento. O nosso corpo precisa de tempo para remodelar essa pele. Por isso, não adianta querer comparar com procedimentos de efeito imediato, como os preenchedores, por exemplo. O Utera é um investimento a longo prazo, um investimento em qualidade de pele e firmeza. E quais as diferenças entre o Utera e os outros microfocados que temos hoje em dia?
Eu mesma trabalho com 2 tipos de microfocados aqui no espaço de estética e o Thera é um dos meus favoritos. Mas existe o Ultraformer, o Liftera, o Eros, o Sonofocus e outros mais. E cada um tem as suas características. Mas o que diferencia o Thera é que ele é o único que é aprovado tanto pela Anvisa quanto pela FDA. Ele possui um sistema de visualização chamado DeepSea, que permite que o profissional enxergue a camada exata que está tratando com o equipamento. E isso dá muito mais segurança e precisão no nosso trabalho. Sem falar que o Thera tem muitas publicações, muitos estudos, artigos científicos e evidências clínicas muito maiores do que os demais aparelhos. E vale a pena o investimento? É a pergunta que não quer calar, né? Se vale a pena o investimento. Então, se você está procurando um resultado natural, gradual, que melhore a qualidade da sua pele, que defina melhor o contorno facial e que te ajude a retardar os procedimentos mais invasivos, como por exemplo uma cirurgia, vale a pena. Claro que o custo é um pouco mais elevado quando comparamos com outros tratamentos estéticos, mas a gente está falando de uma tecnologia muito segura, com respaldo científico e resultados reais. E como sempre eu digo para vocês, a escolha do profissional também faz a diferença. Procure sempre alguém habilitado e com experiência no microfocado. Agora me conta se você já fez ou tem vontade de fazer o Thera. Se quiser saber mais sobre outros equipamentos de microfocado, me escreve também. E uma coisa importante que eu não mencionei aqui é que tem alguns estudos comprovando que 10% da população não vai ter resultado nenhum com o Thera. Infelizmente, acontece, né, gente? Nem todo equipamento é bom para todo mundo. E tem algumas publicações, sim, que dizem que 10% não vai ver resultado nenhum e uma parte da população vai ver resultado apenas na segunda sessão. Então, não desistam do Thera. É um excelente procedimento. Claro que é lento, a gente demora para ver o resultado dele, mas é um ultrassom incrível, assim como os demais microfocados. E se você gosta de assistir aqui a minha rotina como farmacêutica esteta, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!